Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Felipe Bonata, esse é meu canal Luz de Certeza e hoje eu vou trazer para vocês algo muito bacana que é o começo de uma ideia que eu já tinha há muito tempo, né? Que é o grupo dos homens e, e esse grupo também, né? Não é porque você é mulher e está me assistindo que essa aula não vai ser para ti também, né? Então as mulheres que estiverem aqui, eu também tenho um grupo das mulheres aqui. Mas no grupo das mulheres a gente vai falar sobre outros aspectos, né, mais do mesmo livro. Então essa introdução ela vale para os dois grupos, né, tanto para mulheres quanto para homens, porque é o livro O Poder do Agora, né? E eu deixei lá para vocês que a gente vai fazer um encontro ao vivo, né? Vai ser provavelmente quinzenal, né, 2 vezes no mês. E já para vocês irem lendo esse livro. Eu quero aqui primeiro falar o jeito que a gente precisa olhar para esse livro, né? Antes de vocês começarem, ou se vocês começaram já, não parem, mas que vocês comecem a olhar dessa forma que eu vou trazer para vocês. É só o início do livro que eu tenho aqui, né? Eu passei para vocês o livro em PDF que tem disponível, então fica muito mais fácil. E eu sei que tem muitos que já leram esse livro, tanto mulheres quanto homens. Quando eu toquei no assunto, já tinham lido, já tem um livro. Mas faça a atividade de reler o livro de outra percepção. Consegue entender? Eu vou mostrar aqui uma percepção que vocês têm que ter de uma forma diferente. E daqui a 10 anos você vai ler o mesmo livro e vai ler com outra percepção novamente. Então é muito bom os livros em si justamente por causa disso. Não é porque eu leio um livro rápido que eu vou conseguir ter uma percepção de um livro, né? Então, muitas vezes a gente passou por vários livros, livro de autoajuda, não sei o quê, e eu já li esse livro e não entendi o que tem para... Mas é assim, eu já sei daquilo. Isso quer dizer muito sobre você também. Por que você não quer olhar esse livro de novo com uma paciência? Porque eu já sei daquilo, será que sabe mesmo? Isso é as nossas imaginações, os nossos pensamentos pregam coisas na nossa cabeça que necessariamente não são verdades. E é justamente o que esse livro vai tratar. Então, quem que era o autor desse livro? O que ele fez? Né? Por que ele tem essa percepção? A gente tem que olhar para um livro com a percepção do autor, não com a nossa percepção. Aquele livro, se eu escrever um livro hoje, vocês têm que ler com a minha percepção. Ver como aquela é a percepção do Felipe. Essa percepção ela não é de todas as pessoas. Então isso é uma coisa muito errada que a gente faz. A gente pegar os livros e querer ler para entender. E eu tento entender dentro do livro a minha percepção, e isso é errado, né? Eu tenho que olhar o livro pela percepção do autor. Aquilo que ele está me dizendo, aquele tema que ele está me trazendo, é a percepção dele sobre a vida dele. E o que eu posso encaixar sobre a minha vida. Entende? Então, eu falo muito para vocês aqui dos nossos pensamentos e é justamente o que ele vai tratar. A gente não é o nosso pensamento. E isso não está só nesse livro, pessoal. Isso está em Santo Agostinho, isso está em São Tomás de Aquino, isso está em todas, em Santa Teresa d'Ávila. Eles falam tudo isso sobre a percepção deles. Então, vocês começam a perceber que tem livros que são sobre o mesmo assunto, só que percepções diferentes. E dentre a gente vendo essa percepção de todas essas pessoas, todos esses autores, a gente vai criando a nossa própria percepção, porque a nossa percepção ela é criada a partir disso. A nossa percepção ela vai ser constantemente criada, né? A nossa personalidade é justamente pela percepção que a gente tem da vida. E é uma percepção única, é uma personalidade única. É isso que eu quero trazer para vocês, que vocês são seres únicos, em torno de 1 milhão de possibilidades que vão acontecer e que já aconteceram dentro de vocês. Aqui já fica mais filosófico, né? Mas é justamente isso que eu quero ensinar a vocês. Justamente isso que eu quero que vocês vejam. Essa luz no fim do túnel é a salvação de vocês. Porque a salvação ela está aqui. Aqui onde, Felipe? Em mim. A minha salvação está dentro de mim, a sua salvação está dentro de você. E isso está escrito na Bíblia, né? Vocês deixam passar muitas vezes isso, né? Quando Deus fala o reino de Deus está dentro de vocês, é justamente isso que ele quer dizer. Então a percepção que eu tenho sobre mim, eu tenho sobre o mundo. Consegue entender? Então se eu estou depressivo,
essa depressão eu vejo no mundo. Se eu estou ansioso, eu vejo a ansiedade no mundo. A minha percepção, ela vai refletir a minha vida, né? E isso para tantas e tantas áreas da vida. No seu trabalho, no seu dia a dia familiar, com seus filhos, com a sua esposa. Você vai tratar eles da forma que você se trata. Às vezes as pessoas vão ouvir isso e vão achar contraditório, mas é justamente isso que é a vida. Então vamos ir para o livro, né? O autor... Ele traz aqui no início do livro uma breve introdução sobre como que era a vida dele. Ele tinha essa vida de ansiedade, de depressão, e ele se sentia muito deprimido, e de repente ele dormiu, teve um sonho e acordou. Ele se viu de novo quando ele acordou numa realidade totalmente diferente. Ele começou a escutar os pássaros, ele começou a sentir, ele começou a ver que a verdadeira felicidade está dentro dele. E isso é exatamente dessa forma que acontece para todos nós. É de uma vez, do nada isso acontece. Mas para acontecer isso do nada, a gente buscou por muito tempo isso. E a gente está buscando. O que quer dizer isso, Felipe? Todos nós estamos buscando essa felicidade dentro de nós. O que é você buscar a terapia? É você buscar encontrar uma felicidade. E o que eu faço? Eu tento levantar a cabeça de vocês para vocês verem as possibilidades que existem fora de vocês. E aí depois disso, queimando, matando o egoísmo, o vitimismo, matando a vaidade de vocês, pouco a pouco a gente começa a se voltar para dentro. Porque não tem como você olhar para dentro dessa forma que o autor coloca aqui, que é justamente o que eu quero que aconteça na vida de vocês, e vocês estão fazendo isso para buscar justamente esse ponto de partida. E esse ponto de partida ele vai ser diário. Quando vocês realmente caírem a ficha, é como se as peças se juntassem, né? A gente é um grande quebra-cabeça que as peças vão se juntando aos poucos. Então isso acontece perfeitamente na vida de cada um de vocês. E isso é muito difícil de aceitar, de que a minha vida ela é perfeita do jeito que ela é. Isso é muito difícil de aceitar. E por que eu não aceito, Felipe? É aí que a gente trata dentro da terapia, né? A gente queima o egoísmo de vocês pouco a pouco. Porque o egoísmo é coisa ruim, Felipe? Não só coisa ruim. O egoísmo é a gente querer ter o controle da nossa vida. A gente querer ter o controle da nossa vida e a vida dos outros. Quando a gente fala sobre as outras pessoas, né? Seja não fofocar, né, do jeito que a gente fala, mas só de estar comentando sobre a vida dos outros, a gente quer também ter o controle da vida dos outros. Não é quando a gente tenta estar numa roda e falando mal de outras pessoas. É isso que a gente faz internamente. É isso que a gente faz conosco mesmo. A gente está falando o tempo todo mal de nós também. Consegue entender? Porque se eu não consigo olhar para o outro com um carisma, né? E isso Jesus deixa muito claro na Bíblia, né? Vocês podem ser tudo, você pode conhecer a palavra, você pode entender sobre muitas e muitas coisas. Se você não tiver um carisma pelas outras pessoas, você não tem nada. E é esse carisma que eu tento regar em vocês, como uma planta. Esse carisma ele tem que nascer dentro de vocês para com vocês, né? Dentro disso, quando vocês entenderem, porque vocês podem falar, não, eu já estou entendendo, e de repente vocês falam, não, eu ainda não entendi. É isso que acontece e isso é lindo, tá, pessoal? E tem uma grande questão, às vezes as pessoas me perguntam, né, meus pacientes em si, por que você se importa, né? E não é pelo trabalho, não é pelo dinheiro, não é por nada disso. É porque eu quero que vocês vejam a verdadeira felicidade que é essa. Felizmente eu tive isso na minha vida, eu tive várias pessoas, né? Mas uma pessoa em específico que sempre me olhou dessa forma. E eu achava essa pessoa maluca. E agora vocês me acham maluco muitas vezes. Né? Felipe está falando porque a vida dele é perfeita. Não vai ser perfeito. Mas não vai ser perfeito do jeito que você acha que é perfeito. Desse teu jeito nunca vai ser perfeito. Tá? Então esse livro é só a porta de entrada para vocês entenderem como é viver esse estado de agora, esse estado de conhecimento. Porque ele vai trazer aqui, né? Deixa eu ver, a parte que eu marquei tem uma história que é muito legal mais para frente, mas ele fala que não leia apenas com a mente. Tome cuidado com o senso de identificação
dentro de você. Às vezes a gente lê isso e a gente fala, vamos passar, né? Não leia isso com a mente. Porque o que ele fala mente aqui? Não leia isso com os seus pensamentos. Porque se a gente não lê com o nosso coração, que é o estado de consciência que eu quero que vocês tenham, né? Quando eu já falo para muitas pessoas se colocar como uma terceira pessoa, eu acho que ele vai falar aqui também, e eu acho que ele diz aqui como que você tem que se ver, porque você não é o seu pensamento, esse é o início do livro, você está sempre vivendo o seu pensamento, está sempre vivendo com a mente, e a mente, ela se torna o seu chefe, você se torna escravo da sua mente, então tudo que acontece na sua mente, ela está dizendo isso, ela está tomando conta de você. Ele vai dizer aqui no livro também, um pouquinho mais para frente, nas primeiras páginas, que a mente, para ela sobreviver, o nosso pensamento, para ele sobreviver, ele está sempre pensando no passado, tentando corrigir o futuro. E a gente está no meio desse furacão, que é o nosso pensamento. Então eu estou o tempo todo pensando no meu passado, corrigindo o futuro, pensando no meu passado, corrigindo o futuro. Olha, só de falar dessa forma, vocês não respiram, entende? Então, se colocar como uma terceira pessoa, ver esse furacão do seu pensamento por fora, e eu começar a ver qual meus pensamentos estão me norteando. E a partir do momento que eu começo a ver os pensamentos que eu estou tendo, isso acontece a todo tempo. Eu não estou falando aqui para vocês pegarem um momento específico e não, agora que eu vou pegar meu pensamento. Não é isso. É o pensamento em si, agora, o que vem na sua cabeça, o que está passando na sua cabeça. Se coloque por fora, por que eu penso isso? Por que eu estou olhando para o Felipe dessa forma? Por que eu estou notando, sei lá, o microfone, notando os livros que estão aqui do lado, Santo Agostinho, tem uma Bíblia aqui do lado. Por que esses pensamentos eles estão vindo na minha cabeça? A partir do momento que você se coloca por fora da sua mente e começa a ver os seus pensamentos, eles vão se acalmando e vão desaparecendo. Entende? Vocês vão começar a me ouvir. E isso é o poder do agora. Essa é a experiência que a gente tem que ter. Você começa a sentir. Você começa a sentir o seu ouvido. Se você está com fone, você começa a respirar o ar lentamente. E aquilo vai se tornando menos automático com o passar do tempo. E te dá uma paz. Esse vazio, essa paz, é o estado que a gente tem que estar. E aí ele coloca, não há nenhuma verdade espiritual que eu possa lhe contar que já não esteja no seu interior. Gente, quando eu li isso, eu já li esse livro antes, estou lendo de novo. Você começa a lembrar de novo. Não há nenhuma verdade espiritual que eu possa lhe contar que já não esteja no seu interior. Eu posso contar aqui milhares de histórias para vocês. Mas cada um vai interpretar como no seu interior já está colocado. Consegue compreender? É de fato isso que acontece. Né? Quando eu conto as coisas parábolas para vocês, histórias, para fazer sentido na cabeça de vocês, isso já está dentro de vocês. Eu tenho que achar um meio para que o nosso intelecto, isso na nossa ciência da psicologia, o nosso intelecto passivo, ele está a todo tempo trabalhando. Isso não é o nosso pensamento, não é a nossa memória. O nosso intelecto ele tem várias pontas soltas, que são as nossas sinapses, que a gente muitas vezes estudou sobre alguma coisa de fato e aquilo ainda não se encaixou. Então, quando eu jogo para vocês uma imagem, uma metáfora, né, qualquer coisa que seja que vai ligar todos esses pontos, aí vai virar uma chave dentro de vocês e você fala, putz, isso faz sentido. Agora eu entendi. E aí vai criar uma nova sinapse, né? Isso vai criar uma nova experiência, uma nova percepção. E é aqui que mora a chave do seu conhecimento. A percepção vai sendo criada justamente no seu interior. Ela está sendo criada agora, diariamente, depois que você sair daqui, no seu conviver com as pessoas. Mas isso só é criado, né, de forma abrangente. Eu só mudo quando eu silencio o meu pensamento. Então aqui eu estou falando na página 10 ainda. Aqui na página 10 ele fala, você não é a sua mente. E aqui ele coloca uma história muito legal. Ele coloca o maior obstáculo para iluminação. E ele fala o que é a iluminação? O que é isso? E ele vai dizer, por mais de 30 anos um mendigo
ficou sentado no mesmo lugar, debaixo de uma marquise. Até que um dia uma conversa com um estranho mudou a sua vida. Eu espero que eu seja esse estranho para vocês. O estranho chega e pede: tem um trocadinho aí para mim? E ele murmurou, estendendo mecanicamente o seu velho boné. Olha só o que é isso. Quando o moço pede, você tem ele pede pro moço, né? Você tem um trocadinho aí para mim? E aí ele estende mecanicamente o seu velho boné. O que aí mecanicamente quer dizer? Quer dizer muita coisa. A gente faz as coisas mecanicamente quando a gente está no nosso pensamento. A gente faz as coisas automaticamente, vivendo a nossa vida diariamente, achando que as coisas que estão acontecendo são normais, achando, né, que eu trabalhar 18 horas por dia é normal. Gente, isso não é normal. E eu já vou falar sobre isso. Então, o cara fala: não, eu não tenho, disse o estranho. O que há nesse baú debaixo de você? Ele pede para o mendigo. E o mendigo responde: nada, isso aqui é só uma caixa velha. Já nem sei há quanto tempo sento em cima dela. E aí o cara pede: nunca olhou o que ela tem? E ele responde: não. Para quê? Não tem nada não. E ele fala: então dá uma olhada aí dentro. Ele insiste, antes de ir embora. Então o mendigo resolveu abrir a caixa. Teve que fazer força para levantar a tampa e mal conseguiu acreditar ao ver o velho caixote que estava cheio de ouro. Pessoal, é isso que a terapia é. É essa beleza que eu vejo dentro de vocês. Quando vocês chegam para mim e chegam abatidos, né, eu consigo ver, eu consigo notar nos olhos de vocês, mesmo que seja online. Né, quando é presencial é melhor ainda esse contato, mas online eu consigo ver o olhar de vocês abatido. O jeito, né, o jeito de falar, os ombros, isso diz muito sobre nós. E quando eu começo a mostrar para vocês, vocês não querem ver esse caixote, que é a vida de vocês, que são vocês. Não são as histórias que vocês contam para mim, mas são vocês próprios. E aí vocês querem abrir esse caixote, mas ao mesmo tempo têm receio. Ele é um caixote velho, ele não tem nada a me oferecer. É aí que está. Você tem tudo a se oferecer. Né? E quando vocês começam a abrir, vocês não querem mais sair. Né? Eu trago outras analogias, mas é exatamente a mesma coisa. Quando vocês sentem esse vazio do pensamento, que vocês começam a olhar para si, vocês começam a ver a verdadeira felicidade. E aqui ele continua: eu sou o estranho sem nada para lhe dar, que está lhe dizendo para olhar para dentro. Não de uma caixa, mas sim de você mesmo. Imagino que você esteja pensando indignado, mas eu não sou um mendigo. E é isso que vocês fazem. Vocês muitas vezes falam para mim: mas eu não sou um mendigo. Que é quando vocês não aceitam o que eu falo. E tudo bem, não está no tempo de aceitar. O tempo é maravilhoso. O tempo é o maior professor desse mundo. E ele continua: infelizmente, todos que ainda não encontraram a verdadeira riqueza, a radiante alegria do ser, e aqui em maiúsculo, do ser, e uma paz inabalável. Gente, é isso que eu sinto, entende? É isso que eu quero que vocês sintam. Vocês são mendigos, mesmo que possuam bens e riqueza material. Buscam do lado de fora migalhas de prazer, aprovação, segurança ou amor. Embora não tenham um tesouro guardado dentro de si que só não contém tudo isso, como é infinitamente maior do que qualquer coisa oferecida pelo mundo. Nossa, isso aqui é matéria de aula de 2 horas para eu falar para vocês. O que é que vocês buscam do lado de fora? E Felipe, como que eu estou buscando do lado de fora? Eu estou buscando uma casa melhor, um conforto. É justamente isso. Por que vocês não vivem confortáveis com o que vocês têm? E aqui eu não estou sendo esquerdista, tá, pessoal? Né? Muitas vezes eu tenho pacientes muito engraçados. Eles ficam falando: faz o L, Felipe está muito comunista hoje. Até que é mais ou menos isso. Comunista com vocês, né? Com vocês, dentro de vocês. Vocês buscam do lado de fora migalhas. Gente, é migalhas que vocês estão buscando. O verdadeiro prazer está aqui.
está aqui. E muita gente não vai entender isso agora. E é isso que eu preciso de vocês, de paciência, para vocês entenderem o caminho. Isso vai acontecer com o tempo. Eu vou levar vocês, nem que for arrastado, para que vocês sejam felizes. E ser feliz aqui, né, vamos trazer a Igreja Católica, né, a Sagrada Escritura. Ser feliz aqui é ser santo. Ser feliz aqui é o ser outro Jesus Cristo. Ser feliz aqui não é o meu sacrifício. Eu não me sacrifico mais, porque tudo que eu faço já é dever. Entende? Então não olhe para o seu marido e para a sua esposa como se fosse Jesus Cristo. Olhe para eles como se fosse a sua cruz. E a sua cruz aqui não é para você olhar e falar, eu tenho que fazer isso porque isso que vai me levar para o céu. Não. Eu tenho que fazer isso porque é o meu dever. Eu tenho que amar o meu caminho. E para amar o meu caminho, eu preciso aceitar a minha vida como ela é. E aqui diz muito isso. Migalhas de prazer, aprovação. Eu estou buscando aprovação o tempo todo. Estou buscando segurança, estou buscando amor. E aqui a gente pode trocar a palavra amor, eu estou buscando afeto, porque o amor de verdade ele existe em mim já. Embora não tenha um tesouro guardado dentro de si. Vocês têm um tesouro? Todo mundo tem o mesmo tesouro. O meu caminho é o teu caminho. O seu caminho é o meu caminho. Isso é muito difícil de ser compreendido, mas vai ser compreendido um dia. E aqui ele continua. Ele fala, né? Você usou a palavra ser. Pode me explicar o que quer dizer com isso? Então, ser é a eterna e sempre presente vida única, que existe além das inúmeras formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte. Entretanto, o ser não está apenas além, mas também dentro de todas as formas, como a mais profunda, invisível e indestrutível essência interior. Isso significa que ele está ao seu alcance agora, sob a forma de um eu interior mais profundo, que é a verdadeira natureza dentro de você. Mas não procure apreendê-lo com a mente. Então, quando a gente acha isso, que a gente vê, né, quando você silencia essa sua mente, quando você começa agora a entender, quando dá esses insights, que é o que eu falo para vocês, o seu intelecto trabalhando, você quer ainda seguir o mesmo padrão. Você quer aprisionar com a mente essa felicidade do ser, que é você. E isso não vai acontecer. E é por isso que eu falo a quebra do egoísmo. A gente quer ter o controle de novo, porque a gente está buscando o controle o tempo todo. Então eu também quero ter o controle da minha felicidade? Não, não é isso. É exatamente o oposto disso. É eu abrir mão do controle para eu sentir o ser que eu sou. Isso é muito complexo. Eu espero que vocês entendam, como eu falei. E ele continua. Não tente entendê-lo. A partir do momento que você está tentando entender o que você é, você já não consegue se entender. E isso parece confuso. Só é possível conhecê-lo quando a mente está serena. Se estiver alerta, com toda a sua atenção voltada para o agora, você até poderá sentir o ser, mas jamais conseguirá compreendê-lo mentalmente. Não busque compreendê-lo como você pensa. Você volta de novo para o caminho do pensamento. Isso a gente passa batido. A gente passa batido quando a gente lê isso. Gente, eu estar aqui no agora, eu estou olhando para uma câmera, esperando que vocês me vejam. E estando 100% presente, eu não estou pensando nos meus pensamentos, eu não estou pensando nas coisas que eu tenho que entender. Eu estou refletindo o meu ser. E refletindo o meu ser, eu transmito isso em forma de palavras. Vocês conseguem entender o que é um milagre? Que isso é um milagre. E que a gente só acredita no milagre porque a gente tem que ver. A gente tem que ver Jesus. Então, quando a gente reza, a gente pede, então me mostra, né? Como o apóstolo Tiago fala, faz cair fogo do céu. A gente faz a mesma coisa. A gente não está entendendo o milagre da vida.
O milagre dessa percepção divina que Deus está dentro de mim e mostrando essa percepção. E por último ele fala, recuperar a consciência do ser é submeter-se a esse estado de percepção dos sentidos. É o que chama de iluminação. Esse estado de percepção dos sentidos. Então quando eu falo para vocês se voltarem para o tato, o nosso tato é tão perfeito quando eu consigo sentir, olha, se eu encostar no microfone, eu consigo encostar nas coisas. Eu estou encostando a todo tempo, mas não estou sentindo. Eu estou vendo a todo tempo, mas não estou vendo. Eu estou escutando a todo tempo, mas não estou escutando. Realmente. E aqui ele fala uma coisa muito bonita. Muito bonita. Quando você diz ser, está falando de Deus? Se estiver, por que não diz expressamente? Depois dessa palavra aqui, eu entendi o que está na Bíblia. Depois do que ele falou. Ele continua, a palavra Deus tornou-se vazia de significado ao longo de milhares de anos de utilização imprópria. Então eu emprego ocasionalmente. Emprego ocasionalmente, mas com moderação. Considero imprópria a sua utilização. Calma, gente, que agora estou tentando sair daqui. Considero imprópria a sua utilização por pessoas que jamais tiveram a menor ideia do reino sagrado. Gente, quantas vezes eu falei Deus para vocês? Quantas vezes eu tenho que parar de falar sobre Deus? É porque isso está nos 10 mandamentos. Não use meu nome em vão. Deus não é isso. Da infinita imensidão contida nessa palavra, mas que a usam com grande convicção, como se soubessem do que estão falando. Existem ainda aqueles que questionam o termo, como se soubessem o que estão discutindo. Esse uso indevido dá origem a crenças, afirmações e delírios absurdos. E isso acontece muito dentro da igreja. E aí, o que eu faço com isso, Felipe? Eu vou bater nas pessoas por causa disso? Não. É sobre você de novo. Por que você quer cuidar da vida dos outros? Se ele está falando, Deus que fale. Mas é sobre você. Aí, de novo, a gente sempre tem que estar voltando para o eu. Então, os delírios começam como o meu ou o seu Deus, o meu ou o nosso Deus é o único Deus verdadeiro, o seu Deus é falso. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu olhei para os meus amigos protestantes e tentei tirar eles de lá porque Deus está na Igreja Católica? Quem disse, se Deus é todo-poderoso, quem disse que ele não está lá? Eu acredito que a salvação somente está na Igreja Católica. Mas eu vou deixar de amar o meu irmão protestante? Ou pior, o meu irmão que está na Umbanda? O meu irmão que está no Espiritismo? Eu vou deixar de amar eles? Você acha que se Jesus voltasse hoje, ele ia fazer o quê? O que Jesus fez quando ele veio? Ele bateu na própria igreja. Ele falou, vocês não estão entendendo, vocês não estão entendendo. Quem eram os hereges? Era a própria igreja. E aqui eu não quero que vocês saiam e comecem a falar isso na igreja. Mas a partir do momento que eu entendi, eu tenho já uma dívida que eu tenho que também fazer os outros entenderem, mas sem forçar. Fazer os outros entenderem é amando eles, como Deus me ama, como eu sinto o amor dele, e eu começo a mudar totalmente a minha percepção. Então, ele pula mais um pouco e aqui ele fala, o filósofo Descartes acredita ter alcançado a verdade mais fundamental quando preferiu a conhecida máxima, penso, logo existo. E cometeu, no entanto, um erro básico ao equiparar o pensar ao ser e a identidade ao pensamento. O pensador compulsivo, que é o que vocês fazem, vocês são pensadores compulsivos, e eu era assim, tá? Não, nada contra, pessoal. Ou seja, quase todas as pessoas vivem em um estado de aparente isolamento, em um mundo povoado de conflitos e problemas. Não é assim a vida de vocês? Vocês só veem conflitos e problemas?
Porque vocês acham que vocês são o pensamento. Penso, logo existo. Gente, eu existo, por isso que eu penso. A iluminação é um estado de plenitude, em estar em unidade e, portanto, em paz. Em unidade tanto com o universo quanto com o meu eu interior mais profundo, ou seja, o ser. Então, a iluminação é o fim, não só do sofrimento dos conflitos internos e externos, mas também da aterrorizante escravidão do pensamento. Que maravilhosa libertação. Gente, quando vocês entendem isso, vocês sentem livres. Vocês acham que o livre-arbítrio é o que vocês estão fazendo, buscando dinheiro, trabalhando bastante, cuidando das coisas para que eu conquiste. Eu tenho só 30 anos, eu tenho já 30 anos. Entende? Essa dualidade. O tempo todo, eu só tenho 30 anos. Nossa, mas eu já tenho 30 anos, então eu tenho que fazer mais, eu tenho que conquistar. Conquistar o quê? Por que eu tenho que conquistar o que já está conquistado dentro de mim? E é aí que vem as doenças. E é aí que vem os problemas. Porque Deus vai te mostrar que você está indo para o caminho errado. Ah, Felipe, mas ele podia me mostrar que eu estou no caminho errado com 100 milhões na conta? Podia. Mas esse caminho não é teu. E é aí que eu falo para vocês que a aceitação é a parte mais importante da nossa vida. Vocês estão a todo tempo querendo mudar a vida de vocês porque vocês não aceitam a vida como ela é. A vida é sua, você não se aceita. E aqui ele fala uma parte muito importante. Se nos identificamos com a mente, criamos uma tela opaca de conceitos, rótulos, imagens, palavras, julgamentos, definições que bloqueiam todas as relações verdadeiras. É isso que vocês vivem, uma tela opaca de palavras, julgamentos, definições que bloqueiam a vida de vocês. E essa tela se situa entre você e o seu eu interior, entre você e o próximo, entre você e a natureza, entre você e Deus. Você se olha nessa tela opaca como se você existisse e Deus existisse, como se você existisse e a natureza existisse. É essa tela dos pensamentos que cria a ilusão de separação. Gente, eu estudei isso por muito tempo, fora desse livro. Né? Santo Agostinho, 11 livros de Santo Agostinho, para quê? Para a gente resumir tudo nisso. Claro, né, tem muitas outras coisas que a gente pode usar. Não vou, né, me perdoa, Santo Agostinho. Mas essa dualidade, o que é a palavra diabo? Gente, a palavra diabo, ela vem de diabolon. Diabolon quer dizer divisão. A todo tempo eu estou dividido. Direita, esquerda, Lula e Bolsonaro. Na minha cabeça existe essa divisão. O eu bom e o eu ruim. Isso não existe, gente. Né? Santo Agostinho diz isso. Só existe o bem. Só existe Deus. Porque todo o resto aponta para Ele. Todo o resto já é Ele. E isso é na nossa percepção. Eu não quero que vocês olhem para fora mais, eu quero que vocês olhem para dentro. Essa dualidade existe dentro de vocês. O eu ruim, ele não existe. Existe só o eu bom. Ah, Felipe, mas por que eu faço coisas ruins? Porque eu tô com essa tela opaca, que não sou eu. Entende? Não sou eu. As coisas ruins que eu faço, não vou tirar a carga de vocês, de coisas ruins que vocês fazem, que foi escolha de vocês, mas para vocês entenderem a analogia. O eu interior não é isso. Eu posso ter feito milhares de coisas ruins. Né? São Paulo matava cristãos. Quando ele entendeu isso, ele simplesmente separou, porque ele sabia que não existia dualidade em São Paulo. São Paulo era. E quando a gente muda totalmente. Então, princípios se tornam nada, porque eu já sou. Consegue entender? É muito profunda essa filosofia. Então, ele continua. Esquecemos do fato existencial de que, debaixo do nível das aparências físicas, formamos uma unidade com tudo aquilo que é. Porque esquecermos, quero dizer, que não sentimos mais essa unidade como uma realidade evidente por si só. Podemos até acreditar que isso seja uma verdade, mas não mais a reconhecemos como verdade.
Vocês não reconhecem mais isso. Eu preciso que vocês voltem a ter 9, 8, 7 anos de idade. Que vocês sejam crianças. É isso que Jesus fala na Bíblia. Sede como crianças envoltos no colo da mãe. Que é isso que eu quero que vocês sejam. Que vocês confiem em mim, na minha força. E acreditar pode até trazer conforto. No entanto, a libertação só pode vir através da vivência pessoal. Acreditar pode até trazer conforto. Então eu não quero somente que vocês acreditem em mim. Porque a vivência pessoal de vocês é mais importante que isso. Eu quero que vocês sejam. Então pensar se tornou uma doença. A doença acontece quando as coisas se desequilibram. Então é sempre isso. O que é a doença? Se não é um desequilíbrio físico, né? Qualquer doença é um desequilíbrio. E o pensar se tornou uma doença. Por exemplo, não há nada de errado com a divisão e a multiplicação das células. Não é isso que a gente está falando. Mas quando esse processo acontece sem levar em conta o organismo como um todo, as células se proliferam e temos a doença. É isso que acontece. Então, se for usada corretamente, a mente é um instrumento magnífico. No entanto, quando a usamos de forma errada, ela se torna destrutiva. Para ser ainda mais preciso, não é você que usa a sua mente de forma errada. Em geral, você simplesmente não usa a mente. É ela que usa você. Essa é a doença. Você acredita que é a sua mente. Eis aí o delírio. Um instrumento se apossou de você. Gente, eis aí o delírio. Se eu me torno pensamento, eu me torno personagem. Se eu me torno personagem, eu não me vejo como autor da minha vida. É isso que eu sempre falo para vocês. Esse delírio não é psicose, é o contrário. É a neurose. O fundamento da neurose é a história que eu estou contando para mim, que não é real. E ele fala, então é porque a mente está usando você, estamos tão identificados com ela que nem percebemos que somos seus escravos. É quase como se algo nos dominasse sem termos consciência disso e passássemos a viver como se fôssemos a entidade dominadora. A liberdade começa quando percebemos que não somos a entidade dominadora, o pensador. Saber disso nos permite observar a entidade. No momento em que começarmos a observar o pensador. O que quer dizer isso? Eu não sou o pensador. Eu me coloco por fora. Então eu começo a observar o pensador dentro de mim. Ativamos um nível mais alto de consciência. Começamos a perceber então que existe uma vasta área de inteligência além do pensamento. E que este é apenas um aspecto diminuto da inteligência. O nosso pensamento é diminuto, ele é pequeno. Mas a coisa vasta está quando eu olho isso, quando eu olho a minha consciência, porque o meu pensamento não é minha consciência. Isso é lindo, perfeito, isso é ciência. A gente estuda isso na psicologia e não fala com essas palavras. Então percebemos também que todas as coisas realmente importantes, como a beleza, e aqui sim o amor, a criatividade, a alegria e a paz interior surgem de um ponto além da mente. É quando começamos a acordar. Gente, isso é perfeito. Isso é perfeito. Ontem eu estava fazendo uma apresentação, né, na minha faculdade de psicologia. Estava todo mundo abismado para apresentar, né? Era uma apresentação, né, importante de estágio. E aí meus colegas eles estavam inquietos, né, aflitos, com medo. E aí eles olharam para mim e falaram: como que você é tranquilo? Eu falo: gente, qual que é a pior coisa que pode acontecer? Eu estou vivendo o meu estado de consciência a todo tempo. Eu aprendi a viver essa consciência. Eu aprendi a não viver no meu pensamento. Quando eu vou apresentar um trabalho, o que é para mim apresentar um trabalho, senão a minha experiência do que eu aprendi? Então, se eu não aprendi, eu estou vivendo no meu pensamento, tentando lembrar de novo. Eu não posso errar, eu tenho que fazer o certo. E daí se eu errar?
Entende? E daí se eu errar uma palavra, se eu esquecer alguma coisa, o que pode acontecer? Pior coisa que eu posso acontecer é tirar um 0? Isso vai me definir como pessoa? Vai me definir como consciência? E daí as pessoas podem olhar e falar, isso vai te definir, Felipe. Não vai. A definição já está dentro de você. Se você acha que o que te define é uma nota, se você acha que o que te define é você ser perfeito na apresentação, por que eu estou buscando ser perfeito? Eu já sou. Com as minhas coisas todas, eu já sou perfeito. Então, e isso vai trazer grandes coisas na cabeça de vocês. É isso que eu falo. Essa aula tinha que ter mais horas. Eu poderia falar por isso, né? Deu 40 minutos aqui já. Poderia falar por isso por dias. Porque a perfeição não quer dizer eu melhorar. Entende? Quer dizer eu estar já num estado de consciência perfeito, em que eu estou fazendo o meu melhor a todo tempo. E pessoal, eu sei que vocês estão fazendo o melhor de vocês a todo tempo, mas a cobrança de vocês é muito além do que isso. O pensamento de vocês te torna um escravo. O pensamento está te chicoteando. Eu podia ser melhor, eu podia ser melhor. Talvez não. O que você está fazendo é o melhor, então por que você vai ficar pensando nisso? Então amanhã já está decidido, isso some da minha cabeça. Eu posso fazer essa aula melhor amanhã? Posso. Então já está decidido, amanhã eu faço ela melhor. Agora, se eu vejo que essa aula está tomando outro rumo, então eu vou querer apagar os 40 minutos que eu falei aqui, que poderiam ajudar alguém, e fazer outra, é porque eu já quero ser perfeito, é porque eu já quero fugir de mim mesmo. Eu sou isso. Eu sou esse ser que erra e que acerta, e que erra e que acerta, o tempo todo. E eu acho que já está muito grande, né? Mas eu parei aqui na página 14 e eu espero que vocês leiam dessa forma. Sabe, não lê na correria do pensamento de vocês, leem para vocês entenderem isso. E se precisar, leiam de novo e de novo. Parem e pensem. Parem, relaxem. Gente, relaxem. Relaxem. Respiram. Sintam. Cheirem. Sabe, peguem esse celular de vocês e abandonem. A gente aprende somente aqui em aulas. O ser humano é isso. E tem um negócio que eu queria... Ainda bem que eu falei isso, porque eu sou bem esquecido, né? Todo mundo sabe disso. Mas eu peguei aqui um trecho que meu professor, né? Uma dádiva me chamar de professor, chamar o meu professor, o Ítalo Marcilli, que ele postou hoje. Olha, o conhecimento se aprende na vida. Quantas pessoas falam isso, né? Ele fala aqui, já vi 1000 vezes pessoas se gabando com a frase desse tipo. Isso é frase de quem não entendeu de fato o aprendizado e como consegue adquirir competências. Gente, vocês não vão aprender dessa forma. Ah, isso é meio contraditório quando eu já estou falando de vida para vocês, porque se a gente fica esperando a gente aprender, que é o que vocês sempre estão esperando, a gente vira um animal. Então, um ser humano, ele coloca aqui, aprende observando e abstraindo. E é isso que vocês estão fazendo agora. E é esse estado de consciência, é observar e abstrair. Quando vocês entram no estado de consciência, aí sim vocês começam a aprender. Não deixem a vida ser levada. E ser levada é o quê? Eu buscar as coisas materiais. Sabe? Eu não estou falando aqui para você largar o seu trabalho, para você não ter dinheiro. Mas o dinheiro é como se fosse uma energia. A partir do momento que eu entendi quem eu sou, que eu estou num estado de consciência, o dinheiro ele começa a vir. Por quê? Porque as pessoas querem aprender sobre isso, sobre o que eu sei. E aqui está tudo que eu falei para vocês, e está na minha aceitação. Depois da minha aceitação, eu começo a confiar na minha vida. Começo a confiar em que o Pai está me dando dentro de mim. As minhas percepções, as coisas que Ele me fala, estão fora do meu pensamento. Quando eu silencio o meu pensamento, eu começo a entender o meu Pai, que está dentro de mim. Isso é maluco. Isso é maluco, gente. Mas é essa maluquice que ninguém entende.
essa maluquice que eu preciso explicar para vocês. E é a partir do meu aceitar 100%. Mas, Felipe, eu já aceitei. Não. Esse eu já aceitei não é. O aceitar é calmo, é sereno. Quando eu realmente aceito, eu respiro. Quando eu realmente aceito, eu começo a confiar. E quando eu realmente confio, eu relaxo. E quando eu relaxo, eu amo. E aqui a gente chega onde Jesus tentou explicar e tenta todos os dias. Eu amo. Amo o quê? Amo tudo. Todas as coisas. Sendo coisas ruins, sendo coisas boas, eu amo tudo que Ele me dá. Eu amo tudo que acontece na minha vida. É difícil, né? Eu sei que é difícil. Mas não fujam disso. Porque sempre eu achei que explicar isso para as pessoas seria muito difícil. Seria muito, sabe, eu fiquei alguns anos tentando saber de tudo para explicar. Mas também não sou eu quem vai fazer vocês entender. É o Pai que está dentro de vocês. Consegue entender? A gente é criança. Criança tentando ser adulto. E quando que a gente vai se tornar adulto? Quando a gente morrer, gente. A gente sempre é essa criança tentando ser adulto. Sempre. E a gente tem que ser essa criança. Que a partir do momento que a gente se torna adulto nesta terra, a gente perdeu a busca de nós mesmos. Lembre-se da criança que vocês foram, da vida feliz que vocês tinham vivendo agora. Porque não, depois que eu fiz 18 anos, 20 anos, comecei a trabalhar, pagar boleto, nossa, que saudade quando eu vivia. Porque agora vocês só estão sobrevivendo. E isso vai trazer o quê? Ansiedade, depressão. É somente isso, angústia, coisas ruins. Felipe, isso parece tudo bonito, mas eu não consigo. Por que não consegue? É aí que a gente entra na terapia e se aprofunda na sua vida. Porque é tudo sobre você. Não é sobre sua mulher, não é sobre seus filhos, não é sobre seus pais, é sobre você. A sua vida é sobre você, a sua felicidade é sobre você. E a minha felicidade é a sua felicidade. Esse é o verdadeiro amor. Beleza? Gente, aqui está aqui embaixo tá os grupos que vocês têm que entrar para a gente fazer essa aula ao vivo e discutir sobre isso. Eu quero discutir com vocês, eu quero ouvir o que vocês têm a respeito para falar, as dúvidas que vocês têm, tudo lá. Beleza? Fiquem com Deus, até uma próxima. Deixa uma curtida, se inscreve no canal e tudo isso que vocês sabem que tem que fazer. Entendeu? Deixa um comentário aí para mim, por favor, também. Um grande abraço.